Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, trazer a vitória do Coringão agora há pouco aí contra o Botafogo lá no Engenhão. Estreia do Campeonato Brasileiro, né? Em meio aí a turbulências no Corinthians, enfim, crise no Corinthians, né, cara? Pressão na torcida, ataques pessoais de jogadores aí, né? Lamentável, né? E, enfim, né? O Cássio foi ameaçado, o William, Paulinho, né? Todos esses jogadores aí durante a semana, né? Da famigerada panela do Corinthians aí. E foi um jogo tenso hoje, né? Ia ser um jogo tenso, né? Por essa questão, como o elenco do Corinthians ia responder esses ataques e tudo mais, né? Enfim, o VP fez algumas alterações na equipe, também visando o jogo de quarta-feira contra o Cali, importantíssimo pela Copa Libertadores, né? O Corinthians foi a campo hoje com Cássio no gol, na lateral direita o João Pedro, a dupla de zaga hoje João Vitor e Raul, na lateral esquerda o Piton. Foi um 4-1-4-1, né? Ali o primeiro volante do Queiroz. O meio-campo ali composto com Paulinho e Maicon, né? Pela direita e pela esquerda. Nos extremos, o Mantuan pela direita e pela esquerda, o William. E no comando do ataque, o Guedes, né, cara? O Corinthians começou muito bem a partida, né? Conseguindo ter um pouco mais de velocidade do que o habitual. O Corinthians não estava com meia cerebral dessa vez, como o Juliano ou o próprio Renato, né? Ele estava meio com aquele Vzinho ali no meio-campo, né? E Corinthians com as investidas muito rápidas, principalmente pelo lado esquerdo com o William, né, que jogou uma barbaridade hoje. Jogou demais o William. O William que teve um pessoal criticando ele, né, durante a semana, principalmente jogou contra o Always Ready, né? E eu fiquei puto porque o William geralmente joga bem em todas as partidas, né? O que vem acontecendo é esse encaixe pra ele, enfim, transformar as jogadas dele em gol ou em assistências, né? Como hoje ocorreu em duas chances, né? Enfim, o William conseguiu fazer a jogada individual pelo lado esquerdo. E pelo lado direito também estava acontecendo o Paulinho em toques de bola mais rápido, né, cara? Pra ele segurar menos a bola e se projetar pro ataque. Conseguindo ele encontrar o Mantuan, conseguindo encontrar o João Pedro, né? Esse que é o Paulinho clássico que a gente conhece. Não é aquele cara que segura a bola ali e tenta achar um passe, essa não é a dele. Antigamente ele fazia até caminhar com a bola, né? Você carregando a bola. Hoje em dia ele já é aquele cara que passa e se projeta muito mais do que antigamente, né? Então hoje funcionou melhor o Corinthians, né, com esses ajustes. O Maicon deu uma sustentação muito boa, né? E mesmo com o Botafogo jogando em casa, é bom também lembrar que o Botafogo tá melhorando aí, né? Enfim, os caras compraram eles lá. Mas assim, não tem quase nada de. Do pessoal tá encaixado o time, né? O time tá começando desde, vão chegar uns reforços lá ainda. E o Corinthians, como em outras partidas que teve esse benefício a seu favor, não soube aproveitar. Hoje se aproveitou disso, né, cara? Do outro time não tá tão bem encaixado, né? Entrosado, enfim. E o Corinthians fez uns pressings também, né? No Botafogo gostei, não foi uma coisa tipo rotineira, mas pelo menos acontecia de períodos em períodos, né? E cara, numa roubada de bola no meio campo do Paulinho, o Paulinho achou o Maicon deu um passe, né, pro William correr. O William foi ter quase a linha de fundo, cruzou de três dedos, cara. O Paulinho chegou batendo 1-0, puta golaço do Corinthians, né? Incrível como os gols do Paulinho são todos golaços nessa pegada, assim, né, cara? Essa jogada já funcionou algumas vezes, só que pelo lado direito já do Corinthians, né, com o Fagner. E foi muito bom isso tá acontecendo, né? Depois o Corinthians num escanteio, né, batido pelo Maicon, o João Vitor fez a casquinha ali no meio da área, a bola sobrou, o Guedes escorou e o Mantuan fez o gol do Corinthians, né? A princípio o juiz invalidou o lance, né, deu impedimento, mas depois com o recurso do VAR aí, foi aí aprovado, né? Foi validado o gol do Mantuan, né? O Mantuan que tava jogando bem, cara, só que ele tava errando muito, né? Errando passe, às vezes corria um pouco mais do que a bola. É uma característica meio do Mantuan, né? Que ele é menino ainda, não tem muitas oportunidades, mas uma coisa que eu gosto é que ele sempre entra com muita vontade, né, cara? Isso pra mim já vale muita coisa, né? E depois que ele fez o gol, encaixou ainda mais na partida, né? O Corinthians continuou jogando muito bem, né, cara? Teve um pouco menos a posse de bola e tudo mais, pelas características dos seus meios-campistas, né? Porém, estava muito mais objetivo do que o habitual, né? Aos poucos o VP vai vendo e dando alternativas para esse time que não precisa ser o tempo todo com posse de bola. Pode ser e tem peças para ser um time de posse de bola, mas assim, ele está encontrando um jeito de ser um time um pouco mais profundo e até com contragolpe, né? O que é bem legal pro Corinthians também, tem essa opção. O elenco tem permitido isso e o VP, que é uma cobrança que a gente fazia, né, nos últimos técnicos do Corinthians, que deixava o time muito engessado. Ele tá querendo saber como é que o time joga, as possibilidades, enfim. Eu tenho gostado muito disso, né, cara? Ainda mesmo nesse momento conturbado aí do Corinthians na temporada, né?
Depois teve mais uma ótima jogada do William, né? Junto com o Paulinho e o Mantuan. O William foi até a linha de fundo, uma tabela rápida, né? Uma triangulação muito linda pelo lado esquerdo. O William praticamente rolou e o Piton bateu ali, né? Da pequena área quase. E fez 3-0 o Corinthians no primeiro tempo irretocável. O Botafogo ainda teve uma oportunidade antes dos gols ainda, né? Que ele driblou ainda o Cássio, mas foi só isso mesmo, aquele Erickson, acho. Mas ele não teve ângulo pra chutar, foi desarmado, foi o máximo que o Botafogo chegou perto, né? Eu gostei também da linha, no primeiro tempo, tá? Eu gostei muito da linha defensiva do Corinthians que rodava a bola muito rápido, né? É, Era uma coisa que eu tava cobrando, principalmente quando o Gil tava, que demorava um pouco pra fazer essa rodada de bola lá atrás, né? Então, tipo assim, fechou no Piton, toca no Raul, toca no João, toca no João Pedro, ou no Fagner, quando estiver disponível, né? Isso tem que ser o mais rápido possível, cara, pra você destravar pro outro lado, né? Enfim, no primeiro tempo o Corinthians foi retocável, né? O Willian sentiu umas porradas que ele tomou durante o jogo, o Paulinho também, né? E todo mundo ficou com medo deles se machucarem. E aí, enfim, né? Aí já pro segundo tempo o VP trocou os dois, né? Trocou o Paulinho e o William. Entrou com o Rony no lugar do Paulinho e entrou com o Adson no lugar do William, né? Você tinha dois pontas bem de pé externo, né? Então pra correr o corredor, né? O Adson na esquerda, o Mantuan pela direita. O Corinthians voltou pro segundo tempo com essas duas alterações e com a vantagem de 3-0 no placar, né? O Botafogo até melhorou com as substituições, mas assim, melhorou naquelas, né? A torcida começou a empurrar, muito cruzamento na área, não teve muita oportunidade, né? De fazer alguma coisa, né? E aí, em uma dessas bolas espirradas na área, o Rony fez um pênalti totalmente cabaço ali, né? Perdeu tempo de bola, chutou o maluco do Botafogo. Pênalti do Botafogo, o Botafogo converteu o gol, né? 3-1, mas acabou por aí também, né? E aí depois ainda o VP trocou o Maicon pelo Juliano para dar um pouco mais. O Maicon saiu um pouco cansado, né? Deixou o Juliano nessa armação, dando um pouco mais de experiência, porque depois saiu o William Paulinho, o time ficou muito novo em campo, né? Ele deixou o Juliano um pouco mais cerebral ali no meio. Depois ele ainda promoveu uma estreia no time, né? Tirou o Guedes e colocou o Giovani. De novo, cara, eu sempre bato nessa tecla. Às vezes a gente reclama do Guedes, né? Mas ele tava numa posição que é muito cruel no Corinthians ultimamente, que é essa posição de 9, né? Quando você coloca o centroavantão de origem, o Jô ou o Júnior Moraes. O Júnior Moraes nem teve tantas chances assim, mas principalmente o Jô, às vezes não corresponde e é a posição dele, né? O Guedes quebra um galho ali, todo mundo que faz aquela posição acaba se ferrando um pouco, né? O Mantuan já caiu por ali, o próprio Paulinho, né? E como eles não são centroavantões mesmo, em boa fase, porque eu falo isso porque o João centroavantão, mas não tá em boa fase, né? E aí o time acaba perdendo o homem. Pelo menos com o Guedes você traz um pouco mais de mobilidade, né? Só que ele acaba se sacrificando, né? Então eu não achei uma péssima partida do Guedes, embora ele tenha tocado pouco na bola, não foi culpa dele. E os outros jogadores conseguiram abrir espaços, né? Com a posição do Guedes ali. Ele sempre bem posicionado, né? Atrapalhando os jogadores do Botafogo. Enfim, né? Você não pode também deixar o Guedes sozinho, né? Um centroavante do outro time, né? E aí ele sacou o Guedes e promoveu uma estreia aí do menino Giovani da base. É, Jogou bem também, entrou, teve uma finalização que o Gatito pegou. De novo, posição ali centroavante do Corinthians é sempre um sacrifício que acontece, né? Depois ainda sacou o Mantuan e colocou o Gustavo Silva, que também não foi muito utilizado na partida, né? Mas pelo menos o Corinthians estava tendo contragolpes, cara. E, porra, isso aí pra mim foi muito bom, né? O Corinthians com placar bom, o outro time tendo que sair. E o Corinthians mudou um pouco o seu jeitão de jogar. Com os meninos ali, com o Mantuan, depois entrou o Gustavo Silva, né? Mas tinha o Madison, tinha o próprio Rony, né? O Giovani e o Juliano munindo esses caras, né? Pra sair uns contra-ataques. O Corinthians teve duas oportunidades de conseguir fazer o quarto gol. Uma com o Adson, numa tabela muito bonita com o Juliano, que ele finalizou, o Gatito pegou. Pra mim ele perdeu o gol, o Adson, né? E também teve uma finalização do Giovani também nesses moldes de contra-ataque, mas a bola espirrou e ele finalizou de voleio. O Gatito também fez uma grande defesa, né? O Botafogo não teve muitas chances. As chances que o Botafogo teve, além da torcida deles empurrando, foi falhas do Corinthians, né, cara? O Rony muito brucutu ali no meio campo, né, cara? Perdendo várias bolas. O próprio João Vitor e o Raul, cara. E aí vem uma crítica também pra quem tava criticando o Gil, né, cara? A gente pode criticar o Gil por ele não ser um zagueiro rápido, mas ele nunca foi um zagueiro veloz. O Corinthians sempre teve uma boa proteção no seu sistema defensivo, nunca a construção começou da sua zaga, pra começar. Então, assim, é muito injusto você mudar o estilo de jogo e você culpar o Gil. O João Vitor, que vinha jogando bem ano passado, esse ano não tá legal também. Hoje entregou várias paçocas, tava nervoso, fez falta idiota também, cara, tomou um cartão amarelo estúpido. Enfim, errando, sai correndo igual o Davi Luiz na Copa 2014, cara, sabe? Bagulho várzea, assim.
O Raul também, que a gente já conhece, ele sempre dá um passe ali meio cruzado na área, um pouco irresponsável, talvez por não seja a quantidade de jogos que ele tem, né, de ritmo de jogo. Mas enfim, aí eu fiquei meio puto com a defesa do Corinthians, principalmente no segundo tempo, porque o Botafogo teve umas roubadas de bola ali, quase que na área do Corinthians, que se fosse um time um pouco mais de qualidade, mano, conseguiria até empatar o jogo, cara. E o jogo tava controlado pelo Corinthians, até com a oportunidade de fazer um quarto gol, né? Mas com esses erros individuais, totalmente individuais, cara, totalmente aleatórios ali por decisões tomadas erradas, cara, você sofreu uns perigos desnecessários no jogo, né, cara? Então fica esse alerta aí pro Corinthians, aí pro VP. E abaixar um pouco a bola também do João Vitor também aí, que tem hora que dá. Porra, e é engraçado que assim, hoje venceu o jogo, cara. Mas você assistindo todos os jogos, ele vem fazendo umas dessas faz um tempo já, cara. O João Vitor que sai muito bem com a bola, tem uma ótima construção de jogada, mas às vezes cai um parafuso da cabeça e comete umas loucuras, cara. Vai essa crítica aí pro João Vitor, né? Que tava em ótimo crescimento. Agora tá um pouco. Tá oscilando um pouco, né, cara? Espero que ele melhore aí de novo e consiga ser incontestável igual foi o ano passado, né, cara? E também serve também pra falar um pouco do Gil também, que as coisas que foram feitas aí com o Gil e com os caras aí foi sacanagem também, né, mano? Eu espero que essa vitória de hoje, embora seja uma resposta dos jogadores, não fique parecendo que tem que fazer essas coisas com os jogadores dos jogadores de qualquer time, né? Pra acontecer um futebol melhor, né, cara? Isso é errado. Pô, é crime, né? Os caras foram presos lá, ameaçar os jogadores, não é isso. Cobrar lá, xingar os caras, tudo bem, cara, normal, né? Mas assim, às vezes eu vejo que passa um pouquinho do ponto, né? Enfim, o Corinthians fez 3 pontos aí na estreia do Brasileirão, importantíssimos, né? Espero que o Corinthians continue também bem no Brasileirão, cara, e se possível brigue pelo título. Mas se não, o Corinthians eu acho que tem elenco capaz pra poder ficar no G4 ali, G6 do Brasileirão, o Brasileirão todo, né? Eu espero que isso aconteça com o Corinthians, né? O Corinthians agora volta suas atenções pra Copa Libertadores. Segunda rodada recebe o Deportivo Cali em Itaquera. Um jogo importantíssimo pro Corinthians. Não pode pensar em perder. Empatar já é péssimo. E perder não pode ser uma opção, cara. Senão vai ficar muito difícil a classificação. Mas também se vencer, cara, dá um respiro. As coisas voltam ao lugar também. E pensamento positivo, acho que vai dar tudo certo. O Corinthians aí deu uma resposta interessante. Fazia muito tempo que não vencia fora de casa adversários relevantes. Não que o Botafogo seja uma grande equipe, mas, por exemplo, ano passado terminou o segundo turno todo do Brasileirão sem vencer uma partida fora de casa. Então foi importante, uma vitória boa. Teve a torcida dos caras lá presente, então deu uma resposta. Conseguiu afastar esse negócio de o Corinthians num clima que não é favorável, não joga bem. Conseguiu dar uma boa resposta, cara. Venceu bem. E venceu numa situação legal, né? O Botafogo geralmente é um adversário chato pro Corinthians. Eu até mesmo falei no último jogo, tudo tava se desenhando para aquele famoso 1 a 0 o Botafogo no Corinthians. Mas não, o Corinthians se impôs, né, como o melhor time que é de fato. E venceu, né? E larga muito bem nesse Brasileirão. Enfim, fiel, logo menos aí, logo tem uma live lá no canal do Loucos do Bando. Convido vocês a participar lá também, já às 7 da noite. Hoje mesmo, né, que vai ao ar o vídeo aqui. Então eu vou subir o vídeo já. Tem live lá no Loucos. E deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal e vai Corinthians!